Olá, que bom estar de volta com você nesse trimestre que estamos estudando o livro de Hebreus. Nós estamos felizes por estar mais uma vez junto a você para relembrarmos a lição desta semana. A lição de número 9 fala sobre o sacrifício de Cristo, Jesus, o sacrifício perfeito. Você está lembrado que em toda a nossa discussão do livro de Hebreus, Jesus é melhor, Jesus é superior, Jesus é perfeito. Ele é superior ao sacerdócio levítico, é superior ao templo, é superior aos anjos, é superior o seu sacrifício também. Então, nessa semana, o tema será uma análise da cruz de Cristo e seu sacrifício no livro de Hebreus. A primeira pergunta que naturalmente surge e que é justamente a pergunta que organiza o início da nossa lição é a seguinte: por que os sacrifícios eram necessários? Lá no Antigo Oriente Próximo, uma aliança entre duas pessoas ou entre duas nações geralmente era ratificada, era confirmada por meio de um sacrifício, sacrifício de um animal. No livro de Gênesis, por exemplo, isso aparece quando Deus faz uma aliança com Abraão, e ali aparecem Abraão caminhando no meio de animais partidos ao meio. O que isso significava? Significava que quando uma das partes que fazia parte daquele acordo, daquela aliança, falhava, ela estava sujeita à morte, assim como aqueles animais que apareceram ali no caso de Abraão. Mas, por amor, Deus providenciou sacrifícios que representavam o seu filho que ainda viria morrer pelos pecadores. Foi assim em todo o Velho Testamento. Ao mesmo tempo que cumpriu a lei que determinava a morte de alguém por causa do pecado, Deus também salvou a humanidade. E é por isso que no Velho Testamento você tem uma representação disso nos sacrifícios, que apontavam para o sacrifício amoroso, vicário, substitutivo de Jesus que iria ocorrer anos mais tarde. E pela fé, eles crendo nisso, estavam perdoados, estavam salvos. É claro que no Velho Testamento os sacrifícios eram diferenciados. Se você for ler Levítico 1 até do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai perceber que havia vários tipos de sacrifícios, vários tipos de ofertas. Por exemplo, havia a oferta de holocausto, que era consumida pelo fogo, havia a oferta de cereais, que era uma espécie de gratidão que os israelitas devotavam a Deus. Havia a oferta de sacrifício pacífico, representando Cristo, que é a nossa paz. Havia a oferta de purificação e havia a oferta pela culpa. E todas essas ofertas, as diferentes ofertas, esse não é o objetivo aqui da lição, mas o autor colocou só para a gente ter uma ideia, né? Todas essas ofertas demonstravam não só a substituição feita por Jesus em nosso lugar, mas elas demonstravam que nós temos que ir além, mantendo sempre comunhão com Ele, para que, pela fé, possamos viver esta vida e, finalmente, estarmos com Ele por toda a eternidade. Né? Agora, uma segunda pergunta que decorre da primeira, né? Já que existiam os sacrifícios, por que o sacrifício, então, de Jesus, que é o tema dessa semana, foi um sacrifício perfeito, um sacrifício suficiente, digamos assim? Em primeiro lugar, porque ele se ofereceu uma só vez. Lembra que os sacerdotes imolavam animais diariamente. Aqui, no caso de Jesus, é diferente. Ele se oferece uma vez para sempre. Esses sacerdotes lá do passado ofereciam sacrifícios contínuos e ilimitados, porque eram sacrifícios de animais. Né? Hebreus 7:27 deixa isso claro. Né? Porque também Jesus é o sacrifício perfeito, é que a sua oferta foi aplicada não no santuário da terra, que já passara, mas no santuário celestial, Hebreus 9, 23 e 24. Em terceiro lugar, porque ele, Jesus, é perfeito o seu sacrifício, porque ele não ofereceu o sangue de um animal qualquer, mas ele ofereceu, segundo Hebreus 9, 25 e 26, o seu próprio sangue, perfeito, completo, suficiente para a nossa salvação. E aí vem uma pergunta, uma terceira pergunta. A lição dessa semana está em cima de perguntas. Primeira, segunda, terceira. A terceira pergunta é: o que o sacrifício de Cristo tem a ver com o juízo? Isso é muito interessante,
porque normalmente as pessoas às vezes confundem as coisas nessa questão do juízo, né? Então, se você observar, nós temos que fazer aqui uma espécie de analogia entre o santuário terrestre e o santuário celestial. O santuário terrestre, ele era contaminado pelos pecados que para ele eram transferidos diariamente. Alguém vinha, confessava sobre o animal, ele era morto, então através do sangue ele era transferido para dentro do santuário. E uma vez ao ano havia a purificação desse santuário num ritual de sacrifício que está esboçado lá em Levítico 16, aquele sacrifício do que chamamos de dia da expiação. E essa purificação do santuário terrestre, ela ocorria em duas etapas. Primeiro, no decorrer do ano, os sacrifícios eram feitos e o pecado do povo era perdoado e transferido para o santuário. Segundo aspecto é que no final do ano, como nós já falamos, havia a purificação do santuário no que chamamos de dia da expiação. E este era, segundo Levítico 23, especialmente os versos 27 a 32, um dia de juízo, um dia de santa convocação. Então a ideia do juízo com o santuário e com a salvação está interligada. Nós não podemos separar o juízo do santuário, nem o santuário do juízo, né? Então, agora vem uma questão. Se você comparar o que acontecia no santuário terrestre com o santuário celestial, você vai perceber uma coisa interessante também. Na purificação do santuário celestial agora, segundo Hebreus 9, 22 a 28, essas duas etapas também estão presentes. Primeiro, Jesus oferece seu sacrifício na cruz. Segundo, ele volta para o céu, onde ele realiza um juízo que chamamos de juízo investigativo ou juízo pré-advento. Esse juízo, nós não vamos entrar no mérito aqui, no final da lição desta semana eu vou colocar alguns textos bíblicos que apoiam a ideia bíblica de um juízo investigativo, e esses textos estão na Bíblia, né? Mas se você dar uma olhada rápida em Daniel 7, 9 a 27, que fala ali do ancião de dias, é uma cena do juízo investigativo, do juízo que acontece antes da volta de Jesus. Se você olhar para a parábola de Jesus em Mateus 22, de 1 a 14, da questão do convidado para a festa de núpcias do rei, que não estava devidamente vestido para isso, você também vai perceber de que antes de Jesus vir para esta terra, há necessidade de se fazer um juízo para determinar quem está salvo ou quem está perdido. E o terceiro ponto é Apocalipse 14, verso 7, que diz que a mensagem de Deus é temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, ou seja, está chegando ou já chegou esta hora, né? Então, este juízo que nós chamamos, que antecede a volta de Jesus, está em paralelo com o dia da expiação, com o dia do juízo que acontecia anualmente no santuário terrestre e que agora aconteceu no santuário celestial. Esse juízo, o dia de expiação, ele determina quem está salvo ou quem está perdido. Assim foi com Israel, assim é conosco agora no tempo do fim, né? Agora, o bonito de tudo isto não é esta mecânica do juízo, digamos assim, essa logística do juízo, mas o mais interessante é que Cristo não apresenta as nossas obras neste juízo, mas ele apresenta as obras dele, obras que são perfeitas. O seu sacrifício é perfeito, as suas obras são perfeitas. E então ele apresentando esse sacrifício perfeito, ele sobrepuja a qualquer obra nossa. As nossas obras são como trapos de imundície. É por isso que precisamos aceitar a Cristo para sermos perdoados, justificados e um dia possamos ser glorificados também. Então, é alguma coisa para você pensar. Eu queria que você meditasse um pouquinho. Talvez pudesse ler mais algum material, a lição, o comentário da lição, fala algumas coisas sobre essa questão do juízo dentro do santuário e a importância do sacrifício perfeito de Jesus em nosso favor. Em qualquer etapa do juízo, nós não iremos sozinhos. Jesus é o nosso advogado, que também é o nosso juiz, e ele está ao nosso lado para nos defender. Não precisamos temer nada, não precisamos nos desesperar, porque Jesus é um juiz que está ao nosso lado. Que Deus abençoe. Na semana que vem, a gente está de volta aqui, continuando esse nosso estudo bíblico no livro de Hebreus. Um abraço e até lá.